E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Então gente, nesse vídeo vamos transformar esse notebook gamer aqui de apenas 4 GB de memória RAM em um notebook gamer. E todos os detalhes eu vou mostrar nesse vídeo para vocês. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Eu vou estar instalando 16 GB de memória RAM a 2600 MHz da Corsair. E claro, que todos os detalhes desde a instalação até os testes eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo. Mas e aí, você gosta desse tipo de conteúdo? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo e também do conteúdo aí do canal. Estarei respondendo a todos. Então agora vamos lá para a mesa, instalar esse 16 GB de memória RAM da Corsair no notebook e logo depois vamos iniciar alguns testes. Então, vem comigo. Então galera, como vocês podem ver, o notebook já está aqui na mesa, está formatado. Eu coloquei um aplicativo aqui para vocês verem a velocidade que ele vai abrir o aplicativo, ó. Já cliquei aqui, ele já não está, ó, querendo obedecer. Já começa daí, ó. Não está querendo abrir nenhum aplicativo. Vou estar tentando efetuar novamente. Ó, parece que agora vai querer abrir. Então sempre dá esse bugzinho aqui, ó. E demora muito a inicialização do aplicativo, ó. Aqui é o Photoshop, é um dos aplicativos que mais exigem memória, então fica demorando bastante na hora da inicialização, ó. E demorava muito mais quando era HD. Como é um SSD hoje em dia, demora um pouco menos, mas ainda tem aí uma grande deficiência na velocidade da inicialização do aplicativo. Como vocês podem ver aí. E aí, depois de um longo período aí esperando, o aplicativo abre. Então, galera, como vocês podem ver, esse notebook aqui é um i3, certo? É um i3 com apenas 4 GB de memória RAM instalada aqui no PC. Então, agora vamos fazer a instalação da memória RAM da Corsair, 16 GB de memória RAM da Corsair, aqui no notebook. Então, bora lá e vamos começar a instalação. Primeiro eu desliguei o notebook, logo em seguida fechei o notebook e direcionei ele para começar a trocar a memória RAM. Então galera, como vocês podem perceber, esse notebook não precisa tirar a carcaça para fazer qualquer modificação na memória RAM ou no HD. O HD fica aqui e a memória RAM fica aqui. Então é só abrir aqui e fazer a troca, que é o que vamos fazer nesse momento. Então nesse momento com a chavinha eu fui tirando ali a tampa de proteção do notebook, onde fica a memória RAM. E logo em seguida eu vim tirando essa proteção aí de alumínio, onde fica logo a memória RAM abaixo dessa proteção. Depois de tirar os parafusos, eu já vim tirando essa proteção de alumínio. Aí uma dica para vocês, galera, como eu sei que aqui é uma DDR4? Aqui, ó, tem dizendo se é uma DDR4 ou é uma DDR3. No vídeo não vai dar para ver muito bem, mas aqui vai ter a especificação da memória, se é uma DDR3 ou se é uma DDR4. E na própria memória vai dizer a quantidade de gigas e também a voltagem dele, certo? Então vocês têm que se atentar a isso na hora de comprar a memória RAM, certo? Nesse momento foi bem simples. Eu desencaixei ali a memória RAM e logo em seguida fui tirando a memória RAM. Logo em seguida já fui posicionando a memória da Corsair de 16 GB de memória RAM. Logo em seguida tirei aí da caixa para fazer lá a instalação no notebook. Veio com manual de instrução e veio muito bem embalado com a caixa bem lacrada. Depois de tirar todas as proteções, aí está a memória RAM da Corsair. Essa memória é 16 GB de memória RAM a 2600 MHz. E para instalar também foi bem simples. É só encaixar lá no lugar da memória RAM e depois travar com as travinhas. Logo em seguida eu vim colocando ali a proteção de alumínio com os seus parafusos, que são 2 parafusos ali. Essa instalação de fato foi bem simples e bem rápida, não demorou basicamente nada. Logo em seguida fui fechando ali o notebook e logo em seguida fui virando ali o notebook para abrir e testar, para saber se de fato tinha funcionado. E para minha alegria, claro que funcionou, deu vídeo. E funcionou perfeitamente como deveria.
A inicialização foi rápida não só pela memória RAM, mas também pelo SSD, que antes nesse notebook aí tinha um HD e foi trocado. Depois que foi realizada a troca, o PC reconheceu automaticamente a memória RAM. Então galera, já foi instalado 16 GB de memória RAM, como vocês estão vendo aí na tela, para vocês. 16 GB de memória RAM já foi instalado, o sistema já reconheceu. E agora eu vou baixar alguns aplicativos, inclusive jogos, para a gente acompanhar o desempenho desse notebook agora na prática, na ação. Então vamos lá, eu vou baixar aqui e já eu estou de volta com os testes. Antes eu vou inicializar aqui o Photoshop para a gente ver o poder de resposta, se vai ser maior do que quando era de 4 GB. Como vocês podem ver aí, já abriu aqui o Photoshop, foi bem mais rápido do que o primeiro momento. E agora vamos iniciar aqui o Photoshop, que obviamente já iniciou bem mais rápido. Como vocês viram, o Photoshop aqui já abriu e foi bem mais rápido do que a primeira tentativa com 4 GB de memória RAM. E agora com 16 GB de memória RAM foi bem mais rápido a inicialização do Photoshop. Então galera, eu decidi baixar da Sgone aqui para a gente fazer o teste aqui de desempenho no notebook. Então vou começar a instalar ele aqui para a gente testar o desempenho dele aqui no notebook, com a mudança aí da memória RAM. Então galera, já baixei aqui o OBS Studio e também o jogo e o MS Afterburner. Agora vamos lá para a tela do notebook para a gente ver o potencial dessa máquina com 16 GB de memória RAM. Então bora lá! Então galera, como vocês estão vendo aí, da Sgone sim conseguiu rodar normalmente. Porém, por causa do MS Afterburner e também por causa do OBS Studio ligado, na hora da gravação teve algumas coisas aí que começou a travar um pouquinho, até porque exigiu muito da memória RAM e também muito aí do processador. Como é um i3, foi exigido bastante dele. Porém, apesar disso, só por ter rodado esse jogo, que exige bastante do processador e também da memória RAM, já teve um desempenho muito absurdo para um notebook aí, para um notebook que tem apenas i3 como processador. Teve aí um desempenho até muito insano. Os FPS ficaram aí entre 8 a 10 FPS, o desempenho realmente é muito limitado aí no notebook, mas como foi um teste, galera, eu considerei um resultado até muito bom, porque eu pensei que de fato nem fosse abrir aí o jogo, mas de fato teve muitos bugs, porque tinha vários aplicativos abertos e não deu muito certo com muitos aplicativos abertos. Porém, se você não for um jogador muito exigente, dá para rodar vários jogos aí de boa, porém você vai ter que jogar sem nenhum outro aplicativo aberto. MSI e OBS Studio aberto não dá certo, porque vai exigir muito do notebook e de fato não vai dar certo se você tiver um processador aí como um i3. Porém, a memória RAM de fato é muito boa e eu recomendo demais para todos vocês. Então galera, como vocês viram aí, teve uma diferença absurda em relação a desempenho. Agora tem uma velocidade maior de resposta ao abrir aplicativos ou até mesmo a rodar jogos lá no notebook com essa memória RAM da Corsair, que são 16 GB a 2600 MHz. Como antes era 4 GB de memória RAM e agora nós temos 16 GB de memória RAM, a diferença é gritante realmente. Agora temos mais desempenho, pois nós todos sabemos que quanto mais memória RAM, mais o notebook ou PC vai ter velocidade de resposta, pois a memória RAM é responsável por rodar todos os aplicativos, seja no notebook ou no PC. Mas tem aí uma observação. O notebook antes tinha HD e agora foi trocado para um SSD. Então, antes de fazer essa mudança de memória RAM, eu troquei também a questão de armazenamento. Antes era um HD e agora é um SSD. Por isso,
a velocidade na hora da inicialização é muito maior. Então, se você tem um notebook aí parado, que tem 4 GB de memória RAM e tem um HD, eu aconselho que troque o HD por um SSD e coloque mais memória RAM. E em uma observação, eu indico a memória RAM da Corsair, que é uma das melhores marcas do mercado. Garanto que vai valer muito a pena, porque notebook parado não dá certo. E pelo menos agora você vai ter aí um notebook gamer para rodar qualquer jogo, em qualquer momento, em qualquer lugar. Vai ter aí um console, vamos dizer assim, portátil, para levar para qualquer viagem, ou até mesmo para trabalhar com mais velocidade. Então galera, gostei bastante desse upgrade aqui no notebook. Sem dúvidas nenhuma, foi uma das melhores realizações que eu fiz aqui no notebook. Agora eu vou ter um notebook com mais velocidade, um notebook gamer, que vai me atender a todas as necessidades. Então, se você quer comprar essa mesma memória RAM, eu vou estar deixando o link dela na descrição desse vídeo. Então, é só comprar, colocar no notebook aí e ser feliz. E qualquer dúvida, galera, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo a todos, certo? Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo com mais conteúdo bacana para vocês. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.